Com o isolamento social, surge uma nova comunicação social com o auxílio da tecnologia. O consumo de vinho no Brasil aumentou em 2020. Em mais um episódio da série Pretitude, vamos conhecer a importância do feminismo negro. E ainda, um novo olhar sobre a arte com Silvio Gessé. Hoje é 30 de dezembro, última quarta-feira do ano. O ESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Vamos dar sequência à retrospectiva 2020 da TV UESB. Plantar árvores em áreas urbanas, além de deixar a cidade mais verde e com vida, contribui com o bem-estar dos moradores, ajudando tanto na saúde física como mental. Um plano de arborização urbana é fundamental, pois contribui para reduzir a poluição e o excesso de ruídos, presentes principalmente nas grandes cidades. Quem nunca teve que andar pela cidade em uma tarde quente e procurou uma sombra para descansar? Já sentiu a garganta seca e sensível quando o tempo está muito seco? Sem falar daquela nuvem de poeira no final da tarde. Situações como essas são extremamente comuns, principalmente em grandes cidades. E todos esses problemas estão relacionados e são intensificados por outro, a falta de árvores. A arborização ela é extremamente necessária, tanto para a amenização da questão climática, né? Então a questão da temperatura, das variações de temperatura, elas são muito mais controladas com a presença da vegetação, seja para a questão da solução dos impactos de chuva, da melhoria da infiltração de água no solo. Então você tem uma série de benefícios, né? Sem contar a questão do abrigo da fauna dentro do município. Temos uma fauna urbana, essa fauna urbana ela precisa estar associada a alguma vegetação. Arborizar uma cidade não significa sair plantando árvores por todos os lados. É preciso que haja planejamento, ou seja, um projeto de arborização. Nesse tipo de projeto, vários aspectos são levados em consideração. Entre eles, o local do plantio, o tipo de tronco, tipo de raízes, tipo de frutos e flores, a espécie resistente, velocidade de crescimento, copa das árvores e folhagem. A rápida expansão das cidades, que ocorre sem nenhum planejamento sobre o uso do terreno, resulta na pressão humana que pode destruir áreas verdes, tanto dentro delas quanto nos seus arredores. Pensar em uma cidade arborizada exige, antes de tudo, um estudo complexo sobre organização, crescimento da cidade e sustentabilidade. O debate da cidade é muito importante porque é na cidade que a gente vai estudar na nossa escola, é na cidade que a gente vai procurar um posto de saúde, um hospital para um tratamento médico, é na cidade que a gente vai se divertir em uma praça, em um parque, é na cidade que a gente vai se locomover, seja a pé, de bicicleta, em um transporte público. No Brasil, por exemplo, nós temos o artigo 182 da Constituição da República de 1988, que já estabelecia planos diretores urbanos como um instrumento principal de planejamento das cidades. Esse artigo 182, ele foi regulamentado por uma outra lei, que é a Lei 10.257 de 2001, chamada de Estatuto da Cidade. E essa lei, novamente, ela vai reforçar a importância de termos um instrumento de planejamento e execução das cidades no Brasil. Durante a fase de crescimento, as árvores consomem o CO2 presente na atmosfera, contribuindo para reduzir os efeitos do aquecimento global. E durante um ano, uma única grande árvore pode absorver até 150 quilos de CO2. Por tudo isso, é preciso que a gestão pública dos municípios invista cada vez mais em projetos de cidades arborizadas. A sociedade deve se preocupar com a arborização, deve estar junto, deve cobrar do gestor público, dos candidatos a vereador agora, né, que deve cobrar uma ação deles para que eles incentivem, inclusive, a arborização. Já tem tanta árvore no entorno da cidade? Não, mas muitas vezes você vive dentro da área urbana que é impermeabilizada.
às vezes isso acontece. Então, a falta de uma árvore significa um pouco mais de calor e redução no conforto térmico. Olha só que bacana! Um grupo de mulheres cria coletivo para debater o audiovisual produzido aqui no estado da Bahia. Elas falam sobre assuntos importantes, como representatividade, igualdade de gênero, protagonismo feminino e a luta sobre a inclusão e respeito às mulheres no cinema brasileiro. A representatividade feminina ganhou mais um importante espaço. Mulheres do audiovisual de Vitória da Conquista lançaram recentemente um coletivo. É muito importante que esse grupo exista no interior da Bahia, já que toda a política para o audiovisual voltada ao interior ainda é muito frágil e precisa de muita mobilização. Então, a gente se mobilizando entre nós, podemos contribuir com o todo. Espero que a gente tenha uma abertura para outros locais também. A gente tem mulheres que estão em Itabuna, mulheres que são de Ilhéus, Barra do Choça, Poções, aqui de Vitória da Conquista. E a Bahia é muito grande, então a ideia é abarcar o máximo de pessoas que a gente consiga para poder contribuir. A gente está fazendo cursos de formação, estamos estudando internamente nas nossas dificuldades. Temos estudantes no grupo, temos pessoas em todas as áreas do cinema, temos pessoas na área do teatro também. E basicamente é isso. Para essa cineasta, a desigualdade de gênero na área foi o pontapé para a criação do MIBA. A gente começou a discutir muito sobre isso e pensar quais mulheres também poderiam estar passando pela mesma situação. Então nós fomos aos poucos criando uma rede de mulheres para falar de cinema, para produzir cinema. Outro grande desafio enfrentado está relacionado com a falta de incentivos por parte do poder público. O audiovisual vem sofrendo com os constantes cortes no setor cultural. E quando surgem alguns incentivos, poucos deles chegam no interior dos estados. O interior da Bahia é muito prejudicado nessa questão. Enquanto produtoras, a gente já tem um mercado muito escasso, já que é uma área muito masculina e somos poucas em produções grandes, e já que a maioria faz cinema independente, produções independentes e muito na guerrilha, então acessar esses meios de editais, de financiamentos públicos, de políticas públicas para fazer audiovisual, fazer cinema, é muito escasso mesmo. São poucas que conseguiram e poucos conseguem, de um modo geral, estando no interior da Bahia. A maioria dos editais premiam ou vão para produtoras e agentes que estão nas capitais. Salvador detém o maior número de produtoras e que ganha em editais. O protagonismo feminino é uma realidade na indústria cinematográfica. Ainda assim, mulheres precisam lutar para que suas vozes sejam ouvidas. Não estou aqui pensando só da perspectiva da produção ou da atuação, da realização fílmica, que são preponderantes no campo do cinema e do audiovisual, mas estou pensando também nessas mulheres que se dedicam a estudar, compreender ou que atuam na formação a partir do cinema e do audiovisual, ou seja, na formação cultural, na formação acadêmica no campo do cinema e do audiovisual. Esse lugar também é muito relevante, né? É um lugar em que faz a gente compreender melhor essa trajetória do cinema e do audiovisual e também perceber uma certa ausência de estudos que tratem ou que revelem a atuação feminina no cinema desde o seu início, né? Embora a gente tenha uma produção reflexiva relevante, especialmente na virada do século XX para o XXI e nas primeiras décadas do século XXI, ainda há muito o que fazer nesse lugar, né? A gente não está aqui para provar nada, porque não se prova o óbvio.
mas sim de unir forças entre essas mulheres que produzem, trabalham e que vivem da arte. Representatividade e resistência. Essa luta é de todos nós. Mulheres, homens, brancos e negros. Apoie e incentive o coletivo MIBA. Espero que vocês possam curtir a gente lá seguir a gente lá no Instagram, @coletivomiba, MIBA, e fazer parte e nos acompanhar lá. A gente está começando agora a publicizar as nossas ações, que eram para ser presenciais, mas foram impedidas pela pandemia. Então, assim que isso passar, eu espero que a gente consiga também fazer mais encontros presencialmente. Em 2020, o consumo de vinho aumentou 11% no Brasil. Com as medidas restritivas de circulação impostas para conter a Covid-19, as pessoas ficaram mais em casa e escolheram como companhia essa bebida essencialmente sociável, que faz bem à saúde se consumida com moderação, e é uma boa pedida para o fim do ano. Produzido a partir da fermentação da uva, o vinho é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo. Ele pode ser tinto, branco ou rosé, consumido em ocasiões especiais como casamentos e festas ou dentro de casa numa noite fria. E falando em beber em casa, o consumo de vinho aumentou no Brasil. Em 2019, o consumo foi de 2,13 litros por ano. Em 2020, o consumo foi de 2,37, de janeiro até julho. Esse período foi quando as pessoas estavam em casa por conta da pandemia do coronavírus. Durante a pandemia, as pessoas têm me procurado mais para procurar entender qual o vinho melhor para ser tomado, sugestões de harmonização. As pessoas se interessaram mais a consumir outras bebidas, e o vinho é uma delas, para, de uma forma, substituir a cerveja, por exemplo. O aumento do consumo também impulsionou as vendas e tem vinhos para todos os bolsos. Nesse estabelecimento, por exemplo, os preços variam de R$ 35,00 até R$ 3.600. O vinho traz essa qualidade de degustação, né? Diferente de outras bebidas que são mais comemorativas, até o próprio espumante também. Ela caiu o consumo, a cerveja, destilados, porque são bebidas que trazem características mais festivas, né? E o vinho traz essa característica mais intimista de degustação. E para você que não conhece o mundo dos vinhos, de acordo com o clima, algumas combinações casam melhor. É o caso do vinho tinto, que casa bem com o frio de conquista. Nessa época do frio, é bastante comum a procura por vinhos tintos, porque eles têm um teor alcoólico maior, ele tem uma estrutura mais encorpada, então traz mais essa sensação de aquecimento, de calor. E as comidas que geralmente se consomem no inverno também são mais encorpadas. E falando em comidas, aí vão dicas para harmonizações. Os vinhos tintos mais encorpados, eles com certeza harmonizam muito melhor com o clima, com as comidas, com o fundi, com as massas, com os risotos, que são pratos que os conquistenses gostam de provar, e os vinhos mais encorpados com certeza são uma boa pedida. Veja agora a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, o tempo segue aberto, céu limpo e com poucas nuvens até o período da noite. A mínima registrada é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Já na quinta-feira, o tempo seguirá ensolarado, com a mínima de 18 graus e a máxima de 26 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região sudoeste. Céu com poucas nuvens e o tempo segue aberto e embrumado. Por lá, a temperatura oscila entre 20 e 31 graus. Em Tapetinga, o tempo continua aberto e com céu limpo. A mínima registrada é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Céu sem nuvens em Jequié e o tempo segue aberto. Os termômetros variam entre 17 e 32 graus. No próximo bloco, um olhar sobre a arte com o artista plástico Silvio Gessé e também uma história emocionante de adoção de um cachorro. É um instante só, voltamos já. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake?
é uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O ESB Notícias está de volta. Em momentos como esse, diante de uma pandemia, reforça-se ainda mais a necessidade de uma nova comunicação sociotransformadora. As mudanças nessa nova comunicação social ocorreram rapidamente e a nossa maneira de interagir com o outro passou a ser intermediada pelas ferramentas tecnológicas. Adaptação é a palavra de ordem durante o período de isolamento. A comunicação digital se tornou a principal aliada para cumprir as atividades de home office e de convívio com a sociedade. O desafio é se apoderar de ferramentas tecnológicas para criar novas práticas e continuar desempenhando o papel primordial da comunicação. Antes era necessário uma mobilidade, uma logística para reunir pessoas para que determinadas decisões fossem tomadas. E agora, com essa nova dinâmica, é possível se comunicar de uma forma mais horizontalizada, de uma forma mais dinâmica e, obviamente, tomar decisões mais rápidas e, com certeza, mais assertivas. Além disso, as relações pessoais foram potencializadas e intensificadas durante esse período. Relacionamentos foram mantidos, afetos foram continuados porque as possibilidades digitais permitiram isso. Para não paralisar suas atividades, muitas empresas colocaram seus colaboradores para trabalhar em casa. A medida tomada às pressas fez com que os já habituais desafios se potencializassem. Afinal, uma mudança tão expressiva na jornada de trabalho exige um bom planejamento. Quantos inconvenientes, situações constrangedoras nós tomamos conhecimento nesses últimos dias, nesse período em que estamos vivendo, exatamente por conta de uma falta de planejamento, uma estratégia em se comunicar que exige que nós otimizemos esse patrimônio valiosíssimo chamado tempo. O vídeo, a linguagem de vídeo eterniza a nossa fala, por isso é muito importante a gente saber com precisão o que vai falar para que o que a gente fale não gere nenhum tipo de repercussão para o coletivo e para a nossa própria imagem. Dados de 2018 apontam que o país tinha apenas 5,2% dos trabalhadores empregados trabalhando em casa. Contudo, a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus mudou essa realidade. O trabalho remoto surgiu como uma alternativa neste cenário para que a economia não parasse de vez. Com a rápida disseminação da doença, cabe às empresas protegerem os seus negócios e a integridade do capital humano. Uma coisa é certa, o mundo pós-Covid alterou as relações humanas e a comunicação entre as pessoas. Surgiu então, para um novo tempo, uma nova forma de interação. E se comunicar por meio de vídeos exige ainda mais de nós. É por isso que não basta de ter conhecimento técnico ou ter vasta experiência. Agora deve-se aliar tudo isso a uma forma de se comunicar. Necessário prestarmos atenção e debatermos sobre 3 itens. Primeiro, segurança digital. Precisamos estar seguros e saber utilizar os dispositivos tecnológicos. Terceiro, é necessário que haja discussão sobre a privacidade do cidadão. A nossa privacidade precisa estar garantida na internet. Terceiro, a internet deve ser gratuita e para todos. E agora a gente muda de assunto para mostrar um novo olhar sobre a arte.
O artista plástico Silvio Gessé conta que nesse período de pandemia entendeu novos significados a partir da arte. Para ele, o sentimento humano foi posto à prova. A arte é singular, assim como seus processos. Processos esses que o artista conquistense Silvio Gessé domina. Criado na zona rural, viveu a seca. Dessa saga começou a mostrar em suas pinturas o homem nordestino. A arte, para ele, é uma forma de significar e ressignificar. É a essência da vida, é a criação, são as experiências novas que você tem. A arte é um olhar. Como é que é feito e como é que se sente, depende de cada um. Como a arte lhe toca, como você vê a arte. Nesse período de pandemia, ele entendeu novos significados a partir da arte. E a partir dela, foi mostrado que todos somos iguais. Para ele, a arte é uma forma de redemocratizar a cultura. E todo o sentimento humano foi posto à prova neste período. A arte, ela não deixa de ser um pouco elitizada. E em certos locais, ela é muito elitizada. E o que acontece é que, com a pandemia, essa elite acabou. Está todo mundo no mesmo patamar. Então, se eu moro em Conquista e produzo arte e faço pintura, desenho, quem mora numa cidade menor como Jânio Quadros e produzindo arte, está mostrando do mesmo jeito que eu mostro. Então, eu acho que está acontecendo uma redemocratização da arte. Releitura é a ação de se interpretar alguma coisa novamente, acrescentando algo novo e original. Isso foi o que Silvio fez durante essa pandemia. Acostumado a criar a partir da natureza, ele se fechou em seu ateliê e fez intervenções artísticas de conscientização. Apesar de toda essa crise que a gente está vivendo, eu nunca produzi tanto em minha vida quanto tenho produzido agora. Claro que a gente tem um tempo dentro de casa. Eu sou um pintor e desenhista de trabalhar fora, né? De ver a paisagem e depois trazê-la para dentro, para casa, para o ateliê, para o laboratório. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que evoluir nesse processo, mas sem deixar de fazer as leituras e as releituras que me propunha fazer no tempo que a gente está vivendo. O artista e as cores do sertão. A arte democrática. A arte como forma de identificar os problemas da humanidade. Uma forma de salvar vidas e olhar para si próprio. A vida está de uma forma tão acelerada que você não tinha tempo para você. Então você tinha tempo para o amigo, para o encontro, para o negócio, para o chá. Mas e você ia ficando à margem. Essa pandemia veio te dar um choque, te fazer enxergar o lado de dentro, de como é que você é dentro de si próprio. Parabéns a Silvio Gessé, que sempre nos encanta com sua sensibilidade e tem mantido viva a cultura. E no terceiro episódio da série Pretitude, a repórter Samara Dias traz a importância do feminismo negro. Em uma sociedade desigual, movimentos políticos e sociais são necessários para a conquista de direitos. Você certamente já ouviu falar sobre feminismo, mas e sobre feminismo negro? Saiba mais na matéria a seguir. Feminismo. Esse conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias questiona a desigualdade entre homens e mulheres. Sua proposta, no entanto, vai além. O feminismo propõe a luta por direitos iguais em uma vivência humana, livre de padrões patriarcais e normas de gênero. Isso quer dizer diálogo com mulheres de classe, sexualidade e raça distintas. É justamente por conta dessa diversidade que o feminismo negro é essencial. E o feminismo negro, ele nasce exatamente de uma necessidade das mulheres negras feministas que não sentia necessidade, não se via exatamente na reivindicação do feminismo geral, porque era comandado por mulheres brancas desde a década de 50. As mulheres negras sempre esteve à margem do processo de participação política. As mulheres brancas
ela participava do processo político e as mulheres negras ficavam em casa cuidando dos filhos delas e não participavam. A pauta do racismo e da questão das mulheres negras não é colocada como deveria ser colocada no movimento feminista, né? E foi a partir da organização das mulheres negras que nós percebemos essa fragilidade, não considera, foi uma luta muito grande para fazer a interseção entre gênero, raça e classe, que muitas das feministas achavam que a questão era das mulheres, né? E não contemplava as mulheres negras, não considerava as diferenças de opinião, as diferenças de pauta, né? Que as pautas das mulheres é uma pauta grande, mas tem sua especificidade, né? As mulheres negras têm sua especificidade. As mulheres negras não estão no patamar econômico que as mulheres brancas estão. Não tem a mesma oportunidade que as mulheres negras estão. Então, essa nomenclatura ela foi designada e utilizada para nomear os movimentos de mulheres atuantes, tanto na esfera da discussão de gênero quanto na luta antirracista. Por isso, o feminismo negro. As opressões sofridas pelas mulheres negras são resultantes da intersecção de opressões de gênero e de raça e colocam a maioria delas à margem do poder e da representação. Dessa forma, elas se tornam invisíveis em diferentes contextos. Por isso, as demandas discutidas no feminismo negro são amplas, abordando especificidades referentes à classe social e sexualidade. Mas apesar das diferenças, muitas são as necessidades comuns entre as mulheres negras. Mas podemos citar alguns que são comuns, como a hipersexualização da mulher negra. Essa visão, e hoje colocada pela mídia, né, que é debatido muito sobre isso, dessa mulher mulata, desejada, e que deve estar na cama, mas não necessariamente do casamento. Daí vem a consequência, que é uma segunda pauta, que é a solidão da mulher negra. Pode ser tanto por isso, por não ser vista como uma pessoa que merece ser amada, mas também porque algumas das vezes seus companheiros são retirados de suas vidas, né, de forma forçosa, por algum tipo de agressão. E por isso, a criminalização dos corpos é outro debate voltado para o feminismo negro. Criminalizar é sempre um problema que volta para a gente, ou contra as mulheres negras mesmo, ou contra seus filhos, ou contra seus companheiros. Então, essa questão também acaba sendo uma bandeira do feminismo negro, não a contra-criminalização dos corpos negros. De acordo com dados do censo do IBGE de 2010, as mulheres negras representam 25,5% da população brasileira, ou seja, 48,6 milhões de pessoas. E quando o assunto é saúde, muitas dessas mulheres estão em situação de desvantagem nas consultas médicas, na atenção obstétrica, com acesso mais precário aos serviços de saúde e com maior risco de mortalidade materna, além das difíceis condições de moradia e da falta de acesso a uma alimentação saudável e até de lazer. A autonomia da mulher acontecer. A educação é extremamente importante, mas você não consegue nada disso se você não tiver saúde. E a saúde da mulher negra, ela é sempre subestimada pela categoria, pela sociedade, e particularmente pela categoria de saúde, né? Porque os profissionais de saúde não foram educados para trabalhar com as desigualdades que existem de patologias entre as mulheres negras, com as desigualdades econômicas, de habitação, a questão do esgoto sanitário. Essas questões atingem diretamente, né, a água potável, né? Você vê que ainda tem quilombos, tem territórios ainda na Bahia que as pessoas têm dificuldade de ter acesso à água potável, né? Então, isso é saúde. É você ter direito a ir para um cinema, para ir para um teatro. A população negra, pobre, feminina, não tem o direito de frequentar o teatro, um bom show, porque não tem poder econômico para bancar. É por isso a proliferação dos paredões nas grandes periferias, porque ali a contemporaneidade escolheu como espaço de lazer.
As praças não são feitas para contemplar os filhos dos negros e das negras, né? Você não tem na periferia das grandes cidades, e aí eu digo enquanto Brasil, um aparato público que possa dar lazer. Lazer também é saúde. Saúde é tudo isso. É você ter a oportunidade de viver de forma plena. Para a mulher negra conquistar os espaços e mais qualidade de vida, o feminismo negro acredita na educação para a construção de uma sociedade antirracista e antimachista, tanto na escola, desde o ensino fundamental até a universidade, quanto na promoção de discussões dentro das famílias e religiões. Faço um trabalho na sala de aula com eles, mas, por outro lado, eles acabam reproduzindo informações que são contrárias àquilo que eu tento dialogar, porque eles também frequentam, eles participam de outros espaços e comunidades. Por isso, mesmo com toda a importância da Lei 10.639, que tornou obrigatório nas escolas o ensino da cultura afro-brasileira indígena, essa ação, essa medida, ela não é suficiente para que a gente, de fato, consiga sanar um problema tão grave como o racismo, né? A gente vive numa sociedade que ela é estruturada pelo racismo, né? Então é por isso que não é apenas na escola, não é apenas com a aplicação de uma lei que a gente vai conseguir, de fato, vencer um problema tão grave quanto esse. Daí a importância de que outros setores da sociedade estejam permanentemente mobilizados. O caminho para construir uma sociedade mais justa e igualitária para homens e mulheres negras é longo e acontece por meio da luta. E nessa batalha, usando como armas o conhecimento e o debate, o inimigo a ser vencido é o racismo estrutural, responsável por todas as mazelas da população negra. Bom, sabemos que as mulheres negras têm um histórico de violência muito grande no Brasil desde o período colonial. A história nos mostra que as nossas ancestrais passaram por diversos processos de violência, estupro, abuso sexual e, enfim, retirada dos seus filhos, para serem vendidos como escravizados. Então, nada melhor do que encabeçarmos esse debate sobre o feminismo negro para lutarmos por equidade de gênero, mas também lutar contra esse racismo estrutural que nos move e atenua os nossos problemas de gênero. Mas a partir do momento que o feminismo negro nos traz esses tipos de discussões, isso traz potência e nos fortalece enquanto pessoas. Dessa maneira, é muito mais fácil juntarmos as forças das nossas mulheres negras e lutarmos contra o racismo e contra a opressão de gênero. O trabalho com a consciência racial e o combate ao racismo é o nosso caminho. E ser vigilante 24 horas por dia, porque o racismo, ele tem várias cabeças, várias formatações. Você corta uma, nasce outra. Tá certo? Então a gente precisa estar preparado para o ataque do racismo. Ele se maqueia de várias formas. O feminismo negro não exclui, amplia e dá visibilidade à luta das mulheres pretas. E antes de encerrar a edição de hoje, vamos mostrar para você agora uma história que viralizou nas redes sociais aqui em Vitória da Conquista este ano. Quem conta pra gente é a repórter Cristiane Santana. No vídeo gravado no celular e que viralizou nas redes sociais, o Pet, até então de rua, acompanha o carro da mulher que por muitas vezes o alimentou. Uma prova de fidelidade àquela que se preocupou em dar um pouco de atenção a um cachorrinho abandonado. Cachorrinho é uma forma carinhosa de dizer. É só dar uma olhada no porte e perceber que ele está longe de ser pequenininho. E por isso foi batizado com um nome original. E veio para afirmar a relação especial que a sua tutora tem desde muito cedo com os animais. Pois é, e a boa relação da Martina com os animais abandonados já vem desde a infância. Ela já perdeu a conta de quantos já ajudou ao longo da sua vida. E, ultimamente, ela chamou a atenção aí nas redes sociais com um vídeo que viralizou, porque ela adotou um cachorro que ela já estava ajudando já há algum tempo e foi batizado com o nome de Grandão, não é isso, Martina? Inclusive, ela está com ele aqui agora para poder mostrar para a gente o que foi que te motivou. Você já ajudava o Grandão, já deixava alimento para ele, água, perto de onde você trabalha, mas o que te motivou a trazer ele para casa?
Na verdade, eu tenho vontade de trazer todos para casa, é porque eu não posso. E assim, na verdade, ele me adotou, ele veio atrás do carro, ele me seguiu e quando eu cheguei aqui, que eu abri o portão, ele entrou. Aí eu falei, esse aí já era, esse aí vai ter que ser meu. Grandão, apesar do nome e do tamanho, é bastante dócil e sociável. E assim que tomou a decisão de adotá-lo, Martina já se preocupou com toda a assistência necessária ao mais novo membro da casa. Foi vacinado, medicado e agora ele já está bem à vontade na nova casa. A adoção ela tem que vir junto com todos os cuidados. Não é você só colocar um cachorro de rua aqui. Então assim, você tem que levar no médico, você tem que dar vacina. Então, você tem que ter todo o preparo para poder adotar, por mais que você ame cachorros. E ela ainda faz um alerta sobre a importância de não abandonar os animais. Cuidar deles de forma responsável é um dever dos seus tutores e também tem suas recompensas. Com tanto amor, com tanto carinho, eu não sei por que as pessoas abandonam. Que na verdade eu não tenho essa coragem. Mas para quem tem, eu só digo uma coisa, tá perdendo um amor. Um amor que pode te dar muitos prazeres, muitas alegrias. Eu não abandonaria nunca. E com esse exemplo de amor, o ESB Notícias de hoje termina aqui. Você reviu os nossos telejornais no YouTube e pode mandar sua sugestão para o nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.